Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós, em nome de Jesus. Eu estou aqui lendo uma passagem na Bíblia que está em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 3, que está dizendo assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus, né? Porque Deus, ele de todas as formas, em todas as partes da Bíblia, Deus tem nos revelado. Essa palavra é para aquele e aquelas pessoas que crê realmente em Deus, que se declara ser filho de Deus, porque para ser filho a gente precisa cumprir as disciplinas, a gente precisa cumprir os princípios e valores do nosso Criador e Eterno Pai, porque aquele que deu forma à terra e aquele que deu luz, né, à terra quando ali estava escuro e sem forma, é este que é o nosso Criador, é este que é o nosso Eterno Pai, e é este que revelou aos seus naquela época, para que hoje seja revelado a nós através da palavra da Bíblia Sagrada. O que é sagrado, o que é de Deus é mistério. Ele revela quem Ele quer e a quem se predispõe a seguir os princípios e os mandamentos quais Ele deixou também escrito e revelado aqui para nós, todos nós que decidimos, né, ser seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi o único que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, para aliviar o nosso fardo, porque o nosso Criador, ele já sabia que nós não teríamos condições de hoje estar carregando um fardo tão pesado, e por isso deu de graça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, sofrendo do jeito que ele sofreu, sendo humilhado, sendo chicotado, sendo ferido, sendo sacrificado, para nos valorizar com um preço tão alto que não foi nem mensurado na Bíblia, porque matematicamente não tem como chegar a esse valor alto, né? Então nós precisamos hoje, como seres criados por esse Deus e que usa o fôlego de graça que esse nosso Pai eterno, através da morte de Jesus Cristo, é que hoje temos vida. É por isso que hoje estamos aqui vendo, ouvindo, andando, tendo condições de exercer uma profissão, aqueles que estão exercendo uma profissão, aqueles que estão trabalhando, estão com a porta aberta, aqueles que também estão almejando a ter um emprego, a ter uma graduação. Tudo isso é proporcionado por um único Criador, que é o nosso Deus, porque se a pessoa não tiver saúde, se a pessoa não tiver com o seu emocional, o seu intelectual apto para receber informação, não tem como se desenvolver. Então, esse mérito é somente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi na cruz do Calvário que ele trouxe toda essa condição para nós hoje. Então, aquele que crê realmente no nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que está com o controle de tudo em nossas mãos, inclusive do nosso fôlego, da nossa vida, aquele que crê nesse Deus precisa entender que a revelação é para mim e para você que crê. Amém? Veja que Deus, ele, no primeiro capítulo, né, de Apocalipse, Jesus Cristo, ele apresenta o apóstolo João como servo, e chega no versículo 10 do mesmo capítulo 1, João, ele diz que ele foi arrebatado em espírito só para quem crê. Quem crê e quem já teve experiência com Deus sabe o que é isso. E aí, o apóstolo João, ele foi arrebatado em espírito, e aí, através do Espírito Santo, começa na vida dele desenvolver o propósito
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como Deus faz com aqueles também que verdadeiramente se predispõem a deixar as coisas desse mundo e a servir, né, de alma, de espírito verdadeiro, o nosso Deus. Deus também, ele revela aqueles que ele quer, né, que Deus quer, que Deus escolhe para a obra dele e para a missão que ele quer. Amém? Então, é uma palavra muito forte. Quando chega aqui na mensagem à igreja de Esmirna, o anjo da igreja que está em Esmirna escreve dizendo: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. O único que foi morto e reviveu foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que hoje estivéssemos aqui e falando, glória a Deus. Aí diz assim no versículo 9 do capítulo 2 de Apocalipse: eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós à prisão. Na prisão, o diabo ele lançará alguns na prisão, para que sejam tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Veja que aqui é revelado que o nosso Deus, através do Espírito Santo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele conhece a obra de cada um de nós. Ele sabe o que estamos fazendo, o que estamos pensando e o que estamos desejando também. Deus sabe aqueles que têm usado também a palavra dele em vão para fazer coisas que desagradam a ele. Porque tem muitos, meus irmãos, que usam a palavra de Deus porque sabe que Deus, ele nunca será abalado, nunca será corrompido. A palavra de Deus nunca será modificado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantos se aproveitam disso para estar criando crédito, né, para estar criando confiança para usar em vão? Mas Deus, ele é a justiça completa. Ele vai requerer daqueles que usam a palavra dele em vão para fazer o que Deus não autoriza a fazer e Deus não quer que faça. E aqueles que forem tentados, aqueles que forem, né, maltratados, aqueles que padecer pela palavra de Deus, porque está fazendo a verdade, porque está agindo de forma correta, aqueles eles vão padecer, mas a gente não precisa temer, porque será por um tempo. Aqueles que tentar contra a nossa vida, o povo de Deus, ele tem um guia, ele tem um dono, ele tem uma proteção. O povo de Deus tem dono, e o dono é aquele que controla céus e terra, vidas e todas as coisas. Então é a justiça mais forte que manda e que determina e que protege, que livra o povo dele. Então, por isso eu tenho muito prazer de dizer, sou filha de Deus, sou seguidora do meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo. E creio que todos vocês que estão entendendo a palavra também sentirão o mesmo orgulho e a mesma esperança, porque a palavra de Deus não será revogada. A palavra de Deus nunca será corrompida, a palavra de Deus nunca será modificada. Nós temos um Deus, nós temos um validador de nossa vida, nós temos um guia, nós temos um grande que nos defende, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.